Josué capítulo 5. Nós queremos ler versículos 13 a 15. Josué 5, 13 a 15. Josué 5, 13 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Repita comigo: príncipe do exército do Senhor. Mais uma vez: príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Repita comigo também: descalça as sandálias de teus pés. Amém. Eu quero compartilhar com você esta palavra. Na verdade é apenas um esboço. Quando nós estivermos fazendo a abertura da ITM, eu vou estar falando 2 noites na abertura. Aí nós vamos estender um pouco mais esse assunto, esse tema. Mas nós queremos trazer alguns princípios importantes, centrais, baseado nesse texto, nessa experiência maravilhosa que Josué teve com o príncipe do exército do Senhor Deus. Eu quero usar como título, como tema: Tira as sandálias. Tira as sandálias. Eu creio que todos nós aqui sabemos que a Bíblia Sagrada é um livro de instruções. A Bíblia Sagrada é um livro de princípios. Seja qual for a situação que você está passando, ou seja qual for a situação que você passa na vida, na Bíblia Sagrada tem um exemplo, tem alguém que teve aquela experiência, e você pode recorrer à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, e extrair princípios da vontade, do querer de Deus, para essa situação que você está vivendo. Mas você pode pensar: mas eu não consigo, eu leio a Bíblia, eu não consigo extrair esses princípios, eu não consigo perceber com clareza. Por isso Deus coloca na igreja líderes, homens, pessoas, mulheres, exatamente para trazer a revelação e mostrar estas experiências, esses princípios. E muitas vezes esses princípios estão num lugar quase que oculto, quase que escondido. Mas com a graça e a misericórdia de Deus Ele nos revela, Ele nos mostra, e a gente pode tirar então estas preciosidades para a edificação das nossas vidas. Esse texto de Josué 5, capítulo 5, de 13 a 15, mostra os primeiros passos que Josué e o povo de Israel, que eles deram para conquistar Jericó. Está aqui os primeiros 2 degraus que eles subiram para conquistar Canaã, para conquistar Jericó. Nós vamos analisar e vamos aprender esses princípios, porque se eu e você aprendermos esses princípios, nós poderemos derrubar muitas muralhas que o inimigo tem colocado diante de nós. Nós poderemos derrubar grandes paredes, muralhas de separações que trazem dificuldades. Nós poderemos derrubar essas muralhas se nós aprendermos estes princípios, porque aqui está a revelação, aqui está o segredo para mim e para você. O primeiro ponto que eu quero destacar: a vitória somente é possível quando o príncipe do exército de Deus vai à frente com a sua espada desembainhada. Amados, nós precisamos entender isso. Parece óbvio, mas muitas vezes eu e você nos esquecemos disso. Nós só poderemos ser vitoriosos, só poderemos alcançar êxito na nossa empreitada, se o príncipe do exército de Deus, que é Jesus Cristo, somente quando Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, vai à nossa frente. É a única maneira de conquistarmos, é a única possibilidade que temos. Quando Ele tira a espada da bainha e Ele vai à nossa frente para a batalha, para a luta, para conquistar
Assim nós poderemos alcançar a vitória. Assim nós poderemos alcançar o êxito. A Bíblia Sagrada diz que não é por força, que não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Significa que não é pela nossa própria força humana. Não é pelo nosso poder econômico, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência. Não é por influências de pessoas que nós vamos obter e alcançar e derrubar muralhas e paredes. Mas somente quando o príncipe do exército de Deus, o Senhor Jesus Cristo, somente quando Ele está à nossa frente, é que nós poderemos alcançar, galgar as vitórias. Isso precisa estar bem claro diante de nós. Se o Senhor não for conosco, nós não seremos vitoriosos. Nós não poderemos ser vitoriosos. Somente quando Ele vai à frente. Somente quando Ele tira a espada da bainha, aí então nós poderemos romper, nós poderemos vencer, nós poderemos alcançar, nós poderemos conquistar. Somente quando Ele está à frente da batalha. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o príncipe do exército de Deus somente lidera, somente vai à frente, somente trabalha com aqueles que estão descalços. Somente com os pés descalços. O príncipe do exército de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele não lidera, Ele não vai batalhar, Ele não vai lutar em prol daqueles que não estão descalços. Quando Ele encontra Josué, Josué já estava em Jericó, era a primeira cidade que eles deveriam enfrentar, era a primeira cidade que eles deveriam conquistar, eram as primeiras muralhas que eles deveriam derrubar. Quando ele está de frente de Jericó, aparece o príncipe do exército de Deus, com a espada nua, com a espada desembainhada, e ele, ao invés de traçar estratégias, ao invés dele estabelecer formas, estruturas, estratégias de como conquistar Jericó, ele chega para Josué e diz o seguinte: Josué, você tem que fazer a primeira coisa, tire, descalce os teus pés, descalça as sandálias de teus pés. Esta foi a primeira ordem, esta foi a primeira instrução, este foi o primeiro princípio que Josué ouviu. Nós não podemos nos esquecer de que Josué era o braço direito, era aquele que servira a Moisés por toda a experiência do Egito e do deserto. Josué viu o Monte Sinai ser abalado pela presença de Deus. Fumo, fumaça, fogo no Monte Sinai. Josué muitas vezes ouvira a voz de Deus falando com Moisés. Ele viu sinais, prodígios e maravilhas durante o tempo que ele andou com Moisés. Não obstante toda a experiência deste homem, não obstante toda a bagagem, todo o know-how, todo o conhecimento desse homem, o príncipe do exército de Deus, o Senhor Jesus, chega para ele e diz: tire as sandálias dos teus pés. Se você não ficar descalço, eu não vou na sua frente. Se você não ficar descalço, eu não vou liderar você. Se você não ficar descalço, nós não vamos conquistar Jericó. Nós não vamos romper, não vamos avançar em Canaã. Não vamos tomar posse da terra prometida. Interessante que o texto diz que no versículo 15, e Josué fez assim. Tire as sandálias. Pois não, prontamente ele foi e tirou as sandálias. Aqui, as muralhas de Jericó começaram a balançar. Aqui, as muralhas de Jericó começaram a se estremecerem, a trincarem, a terem rachaduras. No mundo espiritual já estava se formando o caos contra essa cidade. Por quê? Porque Josué tirou as sandálias. O que significa isto? Qual é a importância, qual é a relevância de se tirar as sandálias? Porque a mesma experiência que Moisés teve lá em Êxodo, quando ele foi no Monte Horebe e apareceu uma sarça incandescente em chamas, e uma voz vindo da sarça dizendo: Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Por que a mesma experiência? O que significa isso? O que isso tem a ver comigo e contigo? Amados, para sermos vencedores nas lutas da vida, nas batalhas espirituais, para sermos vencedores nos embates, nas assolações que se levantam contra as nossas vidas, são necessárias duas coisas. A primeira, tirar as sandálias. A segunda, andar em santidade.
tirar as sandálias e andar em santidade. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre essas duas. Primeiramente, tirar as sandálias. Por que tirar as sandálias? Somente os escravos andavam descalços. Somente os escravos e os servos andavam descalços. Em Lucas capítulo 15, versículo 22, quando nós encontramos a parábola do filho pródigo, o texto diz que o filho voltou todo sujo, todo em dificuldade, problemático, e o texto sagrado diz que ele voltou descalço. Ao ponto do pai dizer: vamos colocar uma sandália nos seus pés, um anel no seu dedo, uma túnica nova. Ele estava descalço. O escravo, o indigente, o servo andava descalço. Nós precisamos entender isso. Tirar a sandália significa que eu sou um servo, eu sou um escravo do Senhor Jesus. Tirar a sandália significa eu reconheço o senhorio de Jesus sobre a minha vida. Tirar a sandália significa que Jesus Cristo é Ele quem governa a minha vida. Isso significa tirar as sandálias. Quando ele disse: Josué, tire as sandálias, ele estava dizendo: Josué, só poderemos conquistar Jericó se você se tornar meu servo e se eu me tornar teu senhor. Eu só poderei batalhar por aqueles que me servem. Eu só poderei batalhar por aqueles que reconhecem o meu senhorio, aqueles que reconhecem que eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o Rei dos reis, aqueles que reconhecem que eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Todas as coisas se encerram em mim mesmo. Se você não reconhecer isso em Jesus, Jesus não vai liderar você contra as dificuldades que Satanás colocará diante de você. Se você não se render diante dele como servo, se você não se render dele como escravo, se você não tirar as sandálias, se você não reconhecer que ele é o único Senhor da sua vida, ele não vai conduzir você para as vitórias, para as conquistas. É isso que significa tirar a sandália. Assumir a posição de servo, assumir a postura de escravo, escravo por amor. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, eu faço a opção por servi-lo, voluntariamente. Eu digo: Senhor, fure a minha orelha, coloque o seu brinco, marca, característica de que eu sou o teu escravo. Príncipe do exército só vai à frente de servos. Se você se render a Ele, se você colocá-lo como Senhor da sua vida, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, saiba de uma coisa: Ele vai batalhar por você, Ele vai lutar por você, Ele vai vencer todas as Jericós que se levantarem diante de você. E sabe de uma coisa? Ele nunca perdeu uma batalha, e Ele nunca perderá uma batalha, se Ele for o Senhor da sua vida. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Você vai ter um comandante que nunca foi vencido. Ele não tem nenhum histórico de derrota. Aliás, o Norberto, quando dá aula na ITM, ele fala da experiência de Jesus Cristo quando morreu na cruz. Foi sepultado, mas o poder de Deus se manifestou em Jesus Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e ele venceu a morte. E naquele instante, enquanto Jesus estava sepultado, lá no inferno houve uma festa. O diabo e todos os seus capangas estavam lá comemorando: matamos o príncipe do exército de Deus. Agora nós não temos mais adversários, podemos reinar absolutamente sobre a terra, podemos massacrar, destruir a humanidade, porque agora nós matamos aquele que seria o Senhor da humanidade. Enquanto ele estava no meio da comemoração, eu acho que Jesus Cristo calçava uns 44, 45, né? Jesus Cristo levanta o seu pé 45 e dá na porta do inferno, derruba a porta abaixo, e ele entra lá. Aí o Norberto diz na ITM que o diabo fez assim: meu Deus do céu. Jesus entra lá e diz assim: ei, Satanás, diabo, serpente, enganador, me dê a chave da tua casa, me dê a chave da morte. E Jesus tomou para si as chaves da morte e as chaves do inferno. O diabo é tão perdedor que ele nem a chave da casa dele tem, está nas mãos de Jesus. Você não se alegra com isso?
E Ele quer ser o Senhor da sua vida. E nesta noite Ele te trouxe aqui para dizer para você: tire as sandálias, fique descalço. Se você se tornar meu servo, eu serei teu Senhor. E você vai ter esse Senhor vencedor, esse Senhor conquistador, esse Senhor que vence sempre. Quando Josué tirou as sandálias, ele estava dizendo com esse gesto: ó príncipe dos exércitos de Deus, tu és o meu único Senhor e comandante em chefe de todos os soldados de Israel. Ele estava dizendo: eu reconheço o teu senhorio. Amados, somente assim nós podemos entender como é que Josué acatou as ordens do Senhor. Ordens que, do ponto de vista humano, do ponto de vista lógico, não fazia sentido. Qual a estratégia que esse príncipe dera a Josué? Comece a rodear a cidade em silêncio. Isso é estratégia de conquista? Faz sentido uma coisa dessa? Não parece algo absurdo, ilógico? Mas sabe por que Josué e todo o exército de Israel conseguiram fazer isso, obedecer? Sabe por quê? Porque Josué, nesse instante, ele tirou as sandálias. Ele disse: eu sou servo e o Senhor manda, o Senhor é Senhor. E aquilo que o Senhor manda, eu faço. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça ridículo, mesmo que não tenha lógica, eu vou obedecer, porque eu sou teu servo. Exatamente nesse instante, eles começaram a conquistar Canaã. Nesse instante, eles começaram a vencer. Seja qual for a ordem, cumpra. Mesmo que elas não sejam lógicas, cumpra. Amados, sem um verdadeiro encontro com o senhorio de Jesus, jamais seremos vencedores. As muralhas jamais cairão. Você tem que um dia se encontrar com Jesus e dizer: tu és o Senhor da minha vida, de todas as áreas da minha vida, tu és Senhor. Da minha empresa, do meu emprego, do meu dinheiro, da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa, do meu carro, absolutamente tudo, Jesus, é teu, te pertence, tu és Senhor de tudo. Somente assim nós poderemos alcançar as vitórias. Moisés, ele teve a mesma experiência. E Moisés começou a vencer Faraó quando lá no deserto, lá diante do Monte Horebe, Moisés tirou as sandálias. A hora que ele ficou descalço, ele estava reconhecendo que ele era pequeno, que ele era limitado, que ele era um escravo, que ele era um servo, mas que Deus era Senhor da vida dele. Nesse instante, os poderes que governavam, os poderes espirituais que governavam o Egito, começaram a tremer. Sabe por quê? Porque quando Deus encontra um servo, um escravo, para trabalhar com ele, Deus se manifesta completamente como Deus e Senhor. É assim que Deus age sobre a face da terra. É assim que Deus governa. Nós temos que ter um encontro com a autoridade de Jesus. Precisamos ter um encontro. Mais cedo ou mais tarde, precisamos ter esse encontro. Muitas vezes ainda nós ficamos numa posição de reclamar das lutas e dos embates. E ficamos às vezes na posição de querer exigir de Deus alguma coisa. Já viu um escravo exigir alguma coisa? Hã? Já viu um escravo reivindicar alguma coisa? Viu, mas por aí as igrejas ensinam que eu tenho que reivindicar. Mas a palavra de Deus não ensina que você tem que fazer isso. A palavra de Deus diz que o primeiro degrau para você subir, para você ser vitorioso, é você se tornar um escravo do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo para você se tornar escravo de homens, de ministérios, de igrejas, de denominações. Eu estou falando para você se tornar escravo de Jesus, e somente dele. Render-se completamente a ele. Você lembra da experiência de Saulo, quando estava indo para Damasco? Eu não sei se ele estava a cavalo, estava com camelo, mas ele estava indo de alguma forma para lá. E de repente apareceu uma luz e uma voz. E ele caindo por terra, depois ele pergunta: Senhor, quem és? Quem és tu, Senhor? No final do seu diálogo ele diz: que queres que eu te faça, Senhor? Que queres que eu te faça, Senhor? Ele teve um encontro com a autoridade de Jesus. Esta é a razão pela qual ele fora usado
abundantemente. Ele foi usado de uma forma tão tremenda, porque ele era um servo, um vaso, um escravo de Jesus. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus, porque ele disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Eu sou teu escravo, eu sou teu servo. Jesus é o nosso maior exemplo de servo. Jesus se humilhou e esperou que o Pai o exaltasse. Jesus nunca usou da sua autoridade, da sua força e do seu poder para ganho e para benefício pessoal. Nunca, nunca. Mesmo quando ele estava levando aquela cruz, cambaleando, caindo, sofrendo, agonizante diante daquela situação, ele não usou do seu poder espiritual para se livrar e para se libertar daquela situação difícil e de dor. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele ficou em obediência. Jesus declara que a sua missão é servir e não ser servido. Ele diz: eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Posição de servo. Ele não veio para reivindicar nenhum direito, ele tinha todo o direito, pelo contrário, ele abriu mão de todos os seus direitos para fazer a vontade do Pai, para render-se ao governo do Pai. Para Jesus, servir e comer tinha a mesma importância, tinha a mesma prioridade. Ele dizia: a minha comida é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Se eu estou servindo, ou se eu estou comendo, eu recebo a mesma nutrição, eu recebo o mesmo toque, eu recebo a mesma graça do Pai, por estar comendo ou por estar servindo. Nós temos que tirar as sandálias para que Jesus assuma o controle das nossas vidas e para que as muralhas possam cair. O príncipe do exército de Deus, ele vai à frente daqueles cujos pés estão descalços. Tira as sandálias. Diga para a pessoa que está do seu lado: tira a sandália, meu irmão, minha irmã. Todos vocês agora sabem o que significa tirar a sandália. Tirar a sandália significa tornar-se servo, escravo do Senhor Jesus. É isso que significa tirar a sandália. Depois que você tira a sandália, você tem que andar em santidade. Ele diz: tira a sandália porque o lugar onde você está é santo, e você tem que viver em santidade, andar em santidade, existir em santidade. Eu estava pensando entre tantas definições, e definições corretas sobre o que é ser santo. Veio ao meu coração esse pensamento: ser santo é não fazer a própria vontade. Se você não fizer a sua vontade, se você se comportar como servo, se você se comportar como escravo, isso significa que você fará a vontade de Deus, de Jesus. E se você fizer a vontade de Jesus, significa que você será santo, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, a vontade de Deus é santa. Então ser santo é não fazer a própria vontade. A santidade está ligada ao ser um servo. Se você é um servo, você está a um passo da santidade. Se você não é servo, não tem como ser santo. Somente alcançaremos a santidade depois de alcançarmos a posição, o status de servo. Status, sim. Ser servo do Senhor Jesus é a maior posição que eu e você poderemos alcançar na face da terra. Lugar santo. Sem olharmos para o tabernáculo, deixamos o tabernáculo do lado. Mas lugar santo é o encontro do servo com o seu Senhor. Ele tira as sandálias, ele é um servo. O príncipe estava ali. O Senhor mais o servo torna o ambiente santo. Torna o ambiente sagrado. Se você tirar as suas sandálias da sua casa, nos seus negócios, nos seus projetos, no seu ministério, isso significa que você se tornará um servo. E aí o príncipe do exército do Senhor virá para reger a sua vida. E o encontro da presença de Jesus com a sua presença, você servo, fará deste lugar onde você habita um lugar santo.
Este santuário, esse templo torna-se santo porque nós como servos estamos aqui e Deus está aqui como Senhor. Você poderá ter a sua casa como um lugar santo. Você pode habitar num lugar santo. Se você na sua casa for um servo e Jesus for o Senhor lá, ali haverá santidade. Se você servir esposa, se você servir o seu esposo, esposo, se você servir a sua esposa, pais, se vocês servirem aos seus filhos, filhos, se vocês servirem aos pais, se tornarmos servos, aí o Senhor vai habitar conosco. E o lugar onde estamos é um lugar santo. Lugar santo é o encontro do senhorio de Jesus com o seu servo, ou com os seus servos. Podemos fazer de todo lugar onde estamos um lugar santo. Lá na repartição, lá no seu trabalho, você pode fazer lá, daquele lugar um lugar santo. Lá na sua escola, na sua faculdade, lá na sua carteira, naquele metro quadrado, você pode fazer daquele lugar um lugar santo, porque você estará ali como servo e Jesus estará ali como Senhor da sua vida. Eu quero concluir lendo Tiago, capítulo 4, o versículo 7 diz, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que significa sujeitar? Tornar-se sujeito, tornar-se um servo. Tiago 4, 7. Torne-se um servo de Deus. Torne-se um escravo de Deus. E o que o texto continua a dizer? Aí você vai fazer o quê? Vai resistir a quem? Ao diabo. E o que o diabo vai fazer? Vai fugir. É o mesmo princípio que Josué estava experimentando. Ele se tornou um servo, ele se sujeitou ao príncipe do exército de Deus. Ele tirou as suas sandálias. Aí ele poderia resistir Jericó, ele poderia resistir os inimigos, e os inimigos fugiram. Não basta você dizer assim, o diabo está debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Se você for um servo, ele estará debaixo dos seus pés. Mas se existir áreas na sua vida onde Jesus ainda não governa, onde Jesus ainda não é Senhor, o diabo não ficará debaixo dos seus pés. Se você estiver com seus pés calçado com a sua sabedoria, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com os seus planos, com os seus projetos, com a sua autossuficiência, você pisará sobre o diabo e ele morderá o teu pé. E você será um derrotado. Mas se você chegar com o seu pé descalço, ou com os seus pés descalços, aí você chega e diz assim, diabo, eu piso sobre você, porque eu sou um servo de Jesus, Ele é meu Senhor. Aí você vai lutar, você vai resistir, e o diabo vai fugir. O diabo só foge daqueles cujos Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é Senhor. Se Jesus Cristo não for Senhor, o diabo não vai fugir destes. Vocês lembram daquela experiência? Em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, eu vos esconjuro, sai dele. O demônio diz, olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas você, quem é você? Quem é você? Amados, a nossa vitória está em tirar a sandália. A nossa vitória está em nos tornarmos servos de Jesus. A nossa vitória está em nos submetermos ao governo de Jesus, a termos um encontro com a autoridade, a termos um encontro com a autoridade de Jesus. E sabe o que é mais difícil? É que Jesus, Ele delegou autoridade a muitos homens e mulheres sobre a face da terra. E quando a gente encontra essas autoridades delegadas de Deus, de Jesus, nós não submetemos. Quando a gente fala sobre ser servo de Jesus, é até poético, é até lírico, até nos empolga, até nos emociona, e até queremos ser. Mas quando Jesus diz, olha, eu deleguei autoridade a algumas pessoas, alguns homens, algumas mulheres, e estar sujeito à minha autoridade é estar sujeito à autoridade que eu deleguei. Aí então nós falamos, não, aí eu não quero, não. E nós deixamos de sermos servos. E aí não conseguimos resistir o diabo. E aí o diabo não foge. Se o diabo não foge, o que ele faz? Ele fica.
Não tem uma moda aí de ficar entre jovem e adolescente? Ficar? Não tem? Aí o diabo fica. Você deita, ele está do seu lado. Você vai comer, ele está do seu lado. Você vai dirigir, ele está do seu lado. Você vai negociar, ele está ali do seu lado. Se ele não foge, é porque ele está juntinho de você. Ele está fungando na tua nuca. Temos que ser servos. Tire a sandália. Tire a sandália. Tire a sandália. Este é o caminho da bênção. Este é o caminho da vitória. Tirar as sandálias. Tornarmos-nos servos. O poder e a autoridade de Deus somente cai sobre os seus servos. Se você quer o favor de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus negócios, sobre a sua família, torne-se um servo do Senhor Jesus. Tire as sandálias. Vamos ficar em pé? Aleluia, Jesus. Quantos receberam essa palavra nesta noite? Aleluia. Nós sempre lembramos a todos vocês que as mensagens aqui na Comunhão Cristã Abas são gravadas em vídeo, temos a gravação em vídeo, temos a gravação também em áudio. Se você às vezes quiser adquirir essas mensagens e compartilhar com outra pessoa, você poderá procurar na livraria da igreja, e na livraria você tem acesso a esse material, e você poderá divulgar e ser uma bênção na vida de outras pessoas. Feche os teus olhos nesta hora.